Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouco sobre os governos brasileiros de Jânio Quadros e João Goulart. Aqui quem fala é a Daniela e junto com a minha colega Eduarda Matoso. Eu vou começar falando um pouco sobre quem foi Jânio Quadros. Bom, Jânio Quadros ele foi um presidente do Brasil em 1960 e ele assumiu seu cargo em 1961. O governo dele foi um pouco turbulento porque ele tinha algumas medidas confusas e impopulares, né? Nem todo mundo concordava com ele. Até que ele teve que renunciar ao seu governo, né? Renunciar à presidência do Brasil. Bom, vou falar um pouco sobre as eleições, como foram. As eleições de 1960 foi uma tese, né, que governaria de 1961 até 1966. E o governo anterior, né, era de Juscelino Kubitschek, caracterizado por uma política desenvolvimentista que resultou num volumoso crescimento industrial, né? Então o país estava meio que bem, meio que ruim, né? Porque Juscelino, ele mascarou alguns problemas que afetavam a sociedade, né? Que tinha alguns problemas, né? Com pagamentos relacionados à área educacional, né? Ao campo, muitas coisas disso. Tá. E aí, também, por causa disso, aconteceu o enfraquecimento dos representantes do PSD e do PTB, né? Que aí eles se juntaram e criaram outro partido, né? Quando houve a eleição, né? Jânio, ele foi um dos maiores... ele teve o maior número de votos, né? A maior porcentagem de votos até aquele ano, né? Era tipo o top, né? Porque Jânio, ele se mostrava uma pessoa muito do povo, sabe? Tipo, ele andava normal, ele se vestia normal. Ele não parecia ser uma pessoa que, sabe? Era tipo chique, nem no caso o presidente do Brasil, né? Ele era muito simples, esse era o governo dele. Simples, por isso que muitas pessoas votaram nele, porque viam nele a voz do povo, né? Sobre isso. E até que a sua campanha foi um sucesso, né? E ele foi eleito com 48% dos votos, né? Seus outros concorrentes eram Henrique Teixeira Lott e Adhemar de Barros, né? Que Jânio era da UDN, era o seu partido, né? UDN significa, para quem não sabe, União Democrática Nacional, tá bom? Tá, agora sobre o governo de Jânio Quadros, né? Seu governo, ele durou apenas 6 meses, né? Ele tomou muitas decisões erradas que contribuiu o país para lançar uma grande crise política, né? Tipo assim, Jânio, ele não era preocupado com questões políticas e partidárias, então, tipo assim, ele fez o seu próprio partido entrar em choque, entendeu? Porque foi algo muito, sabe, ele não tava nem aí, né? Aí aconteceu o plano econômico de austeridade, né? Que ele previa a redução de gastos e impôs algumas medidas bastante impopulares, né? Primeiro, que o governo desvalorizou totalmente a moeda nacional em relação ao dólar, né? E ele retirou os subsídios ao petróleo e ao trigo, né? Um resultado de disparada dos valores, né? De produtos importados, combustíveis, passagens de ônibus, até mesmo o pão. Essas medidas foram bem recebidas pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Clube de Haia, né? Mas o custo político para Jânio, né, foi tão alto que ele teve que fazer uma alteração política e econômica, né, por meio de um projeto desenvolvimentista aplicado a partir de julho, que foi isso. As suas medidas eram tão impopulares do seu governo, né, que não ficaram somente disso. Segundo algumas historiadoras, que é Lília e Heloísa, ele vetou corridas de cavalo, rinhas de galo, proibiu o uso de lança-perfume nos bailes de carnaval, biquínis em praias, regulamentou o tamanho dos maiôs nas praias também, entre diversas coisas. Politicamente, Jânio, ele foi desastroso, totalmente, né, horrível. Mas ele fez algo também que foi a política externa independente, né? Que foi seu golpe final, na verdade, né? Ele impôs isso, né? Ele impôs a política externa. Ele começou a defender uma espécie de terceira via para as relações exteriores, né? No Brasil. Ou seja, ele começou a redefinir as relações diplomáticas aos Estados Unidos e retomar os contatos da União Soviética, entendeu? E foi isso.
Foi um dos últimos golpes dele, né? Vou falar um pouco sobre a renúncia de Jânio. A renúncia dele aconteceu no dia 25 de agosto de 1961, né? Ele explicou que o que motivou ele a renunciar ao cargo, né, foi o consenso entre os historiadores foi uma tentativa de autogolpe, né? Observando, podemos perceber que ele foi um erro de cálculo, né? Jânio esperava que a sua renúncia não fosse aceita e que o clamor popular surgisse exigindo seu retorno, né? Ele achava que ele tinha o apoio da sociedade. Então, na cabeça dele, ele era um autogolpe, né? Ele ia entregar, falar, não, eu quero renunciar, e as pessoas falam, não, por favor, não faz isso. Mas isso não aconteceu, né? Com a renúncia dele, começou a haver uma grave crise política, né? E aí a cúpula militar afirmou que não aceitaria a posse de João Goulart, né, que é o vice-presidente e sucessor dele. Que, de acordo com a Constituição de 1946, isso deu início à campanha da legalidade, no qual grupos mais ligados à esquerda defendiam a posse de João Goulart. Esse impasse ele foi solucionado com a posse de Jango, né, que é João Goulart também, só é outro nome que ele usa. E que aconteceu em setembro de 1961. Sob um regime de parlamentarismo. Agora eu vou passar a voz para a minha colega Eduarda, que ela vai explicar como foi a vida de João Goulart quando ele assumiu. Quem fala é Eduarda e eu vou explicar um pouco sobre o João Goulart. Bom, João Goulart, o Jango, ele assumiu a presidência do país com a renúncia de Jânio Quadros, que foi governando o Brasil do ano de 1961 a 1964. Ele assumiu a posse da presidência dia 7 de setembro de 1961 com a renúncia de Jânio Quadros em 1961. Teve a posse de Jango e a adoção do parlamento. Bom, no dia 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou à presidência do Brasil após um governo atribulado e repleto de decisões desastrosas, que levaram ao desgaste de Jânio, sobretudo na sua relação com os congressistas. Segundo a Constituição de 1946, o sucessor ao cargo de presidente seria o vice-eleito, que seria o João Goulart, que era do PTB. A posse de Jango foi extremamente atribulada pela oposição oferecida pelo Exército, e os membros das Forças Armadas do Brasil recusavam-se a aceitar a posse de João Goulart, afirmando que, se o fizesse, seria preso. Então, ele iniciou uma grave crise política no Brasil, quando os grupos representantes do PTB iniciaram uma campanha legalista pela posse de João Goulart. Essa campanha legalista foi encabeçada por Leonel Brizola, um trabalhista radical do PTB que era governador do Rio Grande do Sul. Brizola mobilizou militares que eram favoráveis à posse de Jango e convocou cidadãos a se voluntariar na formação de um corpo civil armado. Então houve também uma distribuição de armas para a população, e o país esteve próximo de iniciar uma guerra civil. A saída contrata foi proposta pelos congressistas, que seria a adoção do parlamentarismo. Essa ideia era permitir a posse de Jango, que, no entanto, foi um sistema parlamentarista. Ele teria o seu poder de governo reduzido em detrimento da figura do primeiro-ministro. Então, a saída não agradou muito aos legalistas, mas foi adotada, e no dia 7 de setembro de 1961, João Goulart assumiu como presidente do Brasil. Agora eu vou falar um pouco sobre o governo de Jango. Após assumir a presidência do Brasil, Jango encontrou um país cheio de problemas e com tensões sociais prestes a estourar. Houve também o pagamento de 1,5 bilhão da dívida externa, inflação em alta e lei de remessas de lucros. Bom, o parlamentarismo esteve em vigência no Brasil durante 14 meses e só foi abandonado após a consulta popular decidir pelo retorno do presidencialismo em janeiro de 1963. Durante o período do parlamentarismo, João Goulart não teve muitas possibilidades de realizar reformas e propor projetos para o Brasil, pelas limitações que o regime lhe impunha. Além disso, as experiências parlamentaristas no Brasil foi marcada pela instabilidade. Em um período de 14 meses, o Brasil teve 3 gabinetes ministeriais distintos, que foi o Tancredo Neves, que foi de setembro de 1961 até junho de 1962,
Bruxado da Rocha, de junho de 1962 até setembro de 1962, Hermes de Lima, de setembro de 1962 até janeiro de 1963. Após assumir a presidência do Brasil, Jango encontrou um país cheio de problemas e contenções sociais, prestes a estourar. O grande problema imediato era o pagamento de 1,5 bilhões da dívida externa, que já para 1962. Isso era um problema grave, porque o governo não tinha dinheiro para pagar essas dívidas, e o governo americano recusava-se a facilitar as condições do pagamento. Além disso, a inflação em alta era um problema e havia tensões muito grandes no campo pela não realização de uma reforma agrária no Brasil. A baixa quantidade de alimentos produzidos e também nos meios educacionais, sobretudo pela baixa quantidade de vagas disponibilizadas nas universidades brasileiras, que não supriu as necessidades do mercado local e não abrigava todos os estudantes. Neste momento, os Estados Unidos voltavam seus olhos para o Brasil. Primeiro, para o governo americano, Jango era uma política que estava à esquerda demais do espectro político. Isso incomodava, sobretudo, pelo contexto da Guerra Fria, que havia criado uma bipolarização no mundo entre um bloco capitalista e outro socialista. Em segundo lugar, algumas medidas tomadas pelo governo de Jango foram consideradas inaceitáveis para o governo de Washington, nos Estados Unidos. Essas medidas eram a Lei de Remessas de Lucros, de 1962, que impedia multinacionais de enviar para fora do Brasil mais do que 10% do lucro obtido, e a continuidade de um projeto de política externa independente a partir da ação de Santiago Dantas. Eu vou falar sobre o fim do parlamentarismo. O Plano Trienal tinha como objetivo promover o crescimento econômico do país, ao mesmo tempo que criava condições para combater a alta da inflação. Teve a reforma de base, que foi o projeto que criava condições, ou pelo menos iniciava um debate para a realização de reformas estruturais no Brasil, que resultariam em transformações profundas a longo prazo. Tinha a reforma agrária, reforma tributária, reforma eleitoral, reforma bancária, reforma urbana e reforma educacional. Também teve perda de apoio, somada à crise econômica e à convulsão social causada tanto pelos grupos de esquerda quanto pelos grupos conservadores, que intensificou a crise política e abriu caminho para que o grande empresariado, aliado com os militares e o governo americano, iniciasse os preparativos para a realização do golpe civil-militar de 1964. Bom, a experiência parlamentarista, conforme citado, foi uma curta no Brasil. Em um plebiscito realizado em janeiro de 1963, a população optou pelo fim desse regime. Assim, João Goulart assumiu o poder com os plenos poderes e iniciou seu projeto político com a realização de duas medidas importantes, que foi o Plano Trienal e as reformas de base. Em 1962, o governo lançou o Plano Trienal, que havia sido criado pelo ministro do Planejamento, Celso Furtado. O Plano Trienal tinha como objetivo promover o crescimento econômico do país, ao mesmo tempo que criava condições para combater a alta da inflação. O Plano Trienal é visto pelos historiadores como um plano de política econômica de austeridade, pois estipulava o controle de gastos e o congelamento de salários. O Plano Trienal, no entanto, foi um fracasso, e em meados de 1963 o governo já havia realizado aquilo que sugeria que não fosse feito. Ele promoveu o aumento do salário dos funcionários públicos. Esteve também muito relacionado com sua pouca aceitação dos quadros políticos do Brasil, seja entre direitistas e seja entre os esquerdistas. O segundo projeto importante estipulado pelo governo de Jango foram as reformas de base, que é um projeto que criava condições, ou pelo menos iniciava um debate para a realização de reformas estruturais no Brasil, que resultariam em transformações profundas de longo prazo. Dentro das reformas de base, havia projetos que estimulavam a realização de reforma agrária, que defendia a desapropriação de propriedades rurais maiores que 500 hectares e que não eram utilizadas. A reforma tributária, que procurava criar condições para integrar os impostos e defendia a ideia de progressividade fiscal, na qual quem tinha mais renda pagaria mais impostos e quem possuía menos renda pagaria menos impostos. A reforma eleitoral, que defendia a ampliação do direito de voto para o analfabeto.
A reforma bancária, que visava ampliar as condições de disponibilização de crédito bancário. A reforma urbana, que procurava impedir a especulação no valor dos imóveis urbanos e criar condições para o desenvolvimento de moradias populares. E a reforma educacional, que procurava criar condições que ampliariam a quantidade de vagas disponibilizadas nas universidades brasileiras, entre outras reformas. A que foi largamente discutida e que ocupou um debate político do Brasil entre março e agosto de 1963 foi a reforma agrária. As outras reformas podem ser vistas como estabelecimento de um projeto de intenção do governo para iniciar um debate. No caso da reforma agrária, a adesão popular a esse debate foi imediata. O debate pela reforma agrária estipulava que propriedades acima de 500 hectares que não estivessem sendo utilizadas seriam desapropriadas pelo governo mediante pagamento indenizatório para o dono. Então, a partir disso, seria realizada a distribuição dessas terras para camponeses que não possuíam terras. O projeto do governo recebeu forte apoio das esquerdas, sobretudo das ligas camponesas. No entanto, o debate sobre a reforma agrária não só não evoluiu, como foi fundamental para o desgaste de João Goulart, com sua base no Congresso. O grande entrave havia sido uma cláusula constitucional que determinava que o pagamento da indenização deveria ser realizado em espécies e baseado no valor de mercado. A realização de reforma agrária dentro dessas condições seriam impossíveis para o governo, que propôs uma alternativa, uma alteração constitucional que permitiria que a indenização fosse realizada a partir do resgate de títulos da dívida pública com prazo de até 20 anos e corrigidos pela inflação. Essa proposta do governo foi rebatida pelos proprietários de terra, que exigiam que a correção deveria ser feita com base na valorização do valor da terra do mercado. Essa divergência existe entre a proposta defendida pelo governo e a proposta defendida pelos grandes proprietários de terra, uma vez em que o debate foi transformado em negócios pelos proprietários de terra, fez com que a discussão emperrasse de maneira definitiva a partir de agosto de 1960. A partir daí, houve uma considerável perda de apoio do governo com parlamentares do PSD que migravam para uma base oposição representada pela UDN. Essa perda de apoio, somada à crise econômica e à confusão social causada tanto pelos grupos de esquerda quanto pelos grupos conservadores, intensificou a crise política e abriu o caminho para que o grande empresariado, aliado com os militares e o governo americano, iniciasse os preparativos para a realização do golpe civil-militar de 1964. Obrigada. Tchau. Tchau.